Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente mergulha num universo essencial para a construção civil no Brasil, a norma regulamentadora 18, a famosa NR18. Recebemos aqui um compilado de trechos atualizados dessa norma que é, na prática, o grande manual de segurança e saúde para os canteiros de obras. A gente está falando de um ambiente com riscos assim muito particulares, trabalho em altura, escavações profundas, máquinas pesadas, enfim. A NR18 existe justamente para organizar a prevenção. E a nossa missão aqui é destilar o que há de mais importante nesse material oficial, sabe? Focando nos princípios e nas práticas que realmente fazem a diferença na segurança do dia a dia. Vamos lá. Para começar, qual é a espinha dorsal dessa norma? O texto fala em estabelecer diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização. Basicamente para implementar medidas de controle e sistemas preventivos, Isso não vale só para a construção de prédio, não. Cobre um monte de coisa: demolição, reparo, pintura, limpeza, até manutenção e urbanização. E olha, já de cara, impõe duas ações essenciais antes mesmo da obra começar. Primeiro, fazer a comunicação prévia de obras lá na Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. E segundo, garantir que ninguém entre no canteiro sem as proteções que a NR exige. Proibido mesmo. Exatamente. E o coração desse planejamento todo, o ponto central mesmo, é o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Ele é obrigatório em todo o canteiro, não importa o tamanho, viu? E atenção, não é um documento de gaveta, tipo um modelo genérico que você só preenche. Ele precisa ser feito sob medida para aquela obra específica, por um profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho. E, claro, precisa ser implementado de verdade pela empresa, não só existir no papel. Entendi. E o que esse PGR realmente significa na prática? O que ele contém, assim, no detalhe? Pensa nele como o cérebro da segurança na obra, sabe? Ele parte das exigências gerais da NR1, que é a base de tudo em gerenciamento de riscos. Mas aí ele detalha muito mais para a construção civil. Precisa incluir projetos específicos, por exemplo, o projeto das áreas de vivência. As áreas de vivência, certo? Isso, que são aqueles espaços para o bem-estar dos trabalhadores. Também o projeto das instalações elétricas temporárias, que são super comuns em obra, o projeto dos sistemas de proteção coletiva contra quedas e, quando precisar, dos sistemas de proteção individual contra quedas, os SPICs. Além disso, uma lista bem detalhada de todos os equipamentos de proteção individual, os EPIs que vão ser necessários. E um ponto crucial, olha só, o PGR não é estático. Ele tem que ser atualizado, constantemente, acompanhando as fases da obra. Ah, interessante isso. Ele evolui com a construção. Exatamente. E tem mais. As empresas terceirizadas, as contratadas, elas também precisam fornecer o inventário de riscos delas. E esse inventário tem que ser integrado no PGR principal da obra. Tudo conversando. Falando em seguir a norma, vi aqui uma coisa sobre soluções alternativas. Quer dizer que dá para, sei lá, não seguir exatamente o que está escrito para proteção coletiva? Como funciona isso? É uma boa pergunta. Não é bem não seguir. A norma abre essa possibilidade, mas assim, com critérios bem rigorosos. A solução alternativa, ela tem que representar um avanço tecnológico, sabe? E o mais importante, tem que garantir um nível de segurança que seja igual ou até superior ao que a própria norma prevê. E não basta dizer que é melhor. Tudo isso precisa ser tecnicamente justificado, com memória de cálculo, documentação assinada por profissional habilitado. Não é um jeitinho brasileiro de jeito nenhum. É uma inovação comprovadamente segura. Entendido. Não é brecha, é critério técnico. Você mencionou as áreas de vivência como parte do PGR. O que elas são exatamente e por que são tão importantes assim? As áreas de vivência são, fundamentais para a dignidade e para a saúde de quem está ali trabalhando. A gente está falando das instalações sanitárias adequadas. Banheiros, né? Isso, banheiros, vestiários, um local digno para fazer as refeições. E se tiver alojamento na obra, aí as condições têm que ser completas, Com cozinha, lavanderia, até uma área de lazer. A norma, inclusive, dá diretrizes bem específicas sobre quantidade, tipo um conjunto de vaso, lavatório e mictório para cada 20 trabalhadores,
um chuveiro para cada 10. Nossa, bem detalhado mesmo. E tem até a distância máxima, né? Tem sim. Distância máxima do posto de trabalho até o banheiro não pode passar de 150 metros. E para água potável, que tem que ser filtrada e fresca, é um bebedouro para cada 25 pessoas e o deslocamento máximo é 100 metros na horizontal e 15 na vertical. Parece preciosismo, mas deve ter um motivo forte por trás, imagino. Com certeza tem. O raciocínio é simples e direto. Condições básicas de higiene e conforto impactam diretamente a concentração, o bem-estar físico, o mental e, claro, a segurança. Um trabalhador cansado, desconfortável ou que precisa andar um tempão para ir ao banheiro ou beber água, ele está mais propenso a cometer erros, a se distrair, e aí acontecem os acidentes. A NR24, aliás, complementa tudo isso, focando nas condições sanitárias e de conforto no trabalho. Faz todo sentido, né? Total sentido. Saindo agora do conforto e indo para outro ponto que sempre preocupa. Instalações elétricas. Canteiro de obras e eletricidade. Parece uma combinação que exige muito cuidado. E exige mesmo. É um dos grandes riscos. Por isso a NR18 manda seguir a NR10, que é a norma específica de segurança em eletricidade. Não tem conversa. E as instalações temporárias, que são a regra na obra, né? Elas precisam de um projeto elétrico feito por profissional habilitado. Não pode ser gambiarra. E só pessoal autorizado, com treinamento específico, pode mexer na parte elétrica. E a regra de ouro, assim, inegociável, é proibida a existência de partes vivas expostas e acessíveis. Partes vivas são as partes energizadas, certo? Onde pode dar choque. Exatamente. Onde tem tensão. E além de não ter nada disso exposto, tem outros cuidados essenciais. Os cabos elétricos, por exemplo, têm que estar protegidos contra impacto, não podem ficar no meio da passagem atrapalhando. As conexões, as emendas, têm que ser muito bem feitas e isoladas. O sistema de aterramento de proteção é obrigatório, fundamental, assim como o uso do dispositivo diferencial residual, o famoso DR. O DR é aquele que desarma rápido, né? Para evitar o pior no choque. Isso mesmo, ele é um salva-vidas, literalmente. Detecta a fuga de corrente e desliga tudo muito rápido. Os quadros de distribuição também têm regras, protegidos identificados, só pessoal autorizado acessa. E nada de guardar material dentro deles. E tem o SPDA, o Sistema de Para-Raios. Também é exigido, a menos que um laudo técnico bem fundamentado mostre que não é necessário para aquela obra específica. É um ambiente muito dinâmico, né? Molhado às vezes, então todo cuidado é pouco com eletricidade. Certo. Fica claro que a prevenção é a chave. Agora, vamos entrar em algumas das atividades que são, assim, inerentemente de alto risco na construção. Como a NR18 lida com demolições e escavações? Olha, com muito planejamento prévio. Para fazer uma demolição, não é só chegar quebrando. É exigido um plano de demolição bem detalhado, assinado por profissional habilitado. Esse plano tem que pensar em tudo, como desligar as redes de energia, água, gás, como proteger as construções vizinhas, como controlar a poeira que levanta. Tudo mapeado antes. Nas escavações, a mesma lógica. Precisa de projeto e supervisão de um profissional. O local tem que ser isolado e bem sinalizado para ninguém cair lá dentro, né? E tem alguma profundidade a partir da qual a coisa fica mais séria? Mais controlada? Tem sim. A marca é 1,25 m de profundidade. Escavações com mais de 1,25 metros só podem começar depois da liberação formal do responsável técnico pela segurança. E a estabilidade das paredes da escavação é um ponto crítico. Elas precisam ser protegidas para não desmoronar em cima de quem está trabalhando lá embaixo. E como se protege isso? Tem duas formas principais. Ou você faz taludes, que são aquelas rampas inclinadas nas laterais, com um ângulo seguro definido no projeto, ou você usa sistemas de escoramento, estruturas que seguram as paredes. Tudo isso tem que estar detalhado no projeto. E um detalhe importante, esses escoramentos têm que ser inspecionados diariamente pelo responsável. Não pode montar e esquecer. E também é obrigatório ter meios de saída rápida da escavação, como escadas ou rampas, sempre perto de onde o pessoal está trabalhando.
para ninguém ficar preso lá embaixo se algo der errado. Entendi. Tem um tipo específico de fundação que a norma detalha bastante, né? O tubulão escavado manualmente. Parece ter regras bem particulares. Sim, o tubulão manual é uma técnica que, por envolver trabalho confinado e em profundidade, exige cuidados redobrados. Por isso, a NR18 é bem específica. Tem limite de profundidade, 15 metros no máximo, precisa ser totalmente revestido por dentro, o que a gente chama de encamisado, para evitar desmoronamento. Se for mais fundo que 3 metros, exige um estudo geotécnico prévio do solo, tem diâmetro mínimo para permitir o trabalho e um eventual resgate. E falando em resgate, precisa ter um plano de resgate específico para essa atividade. Os trabalhadores precisam de treinamento pesado, combinando NR18, NR33, que é de espaços confinados, e NR35, que é de trabalho em altura. Além de exames médicos rigorosos e em dia e um registro diário de quem desce. Nossa, quanta coisa! Até o equipamento para descer, o sarilho tem especificações, né? Tem sim. O sarilho tem que ter dupla trava de segurança, cabo de fibra sintética específico. O anexo 2 da norma detalha isso. É para garantir que a descida e subida sejam seguras. E falando em tubulão, teve uma mudança bem grande recentemente sobre um tipo específico, não teve? Algo proibido. Teve sim, e foi uma mudança importantíssima para a saúde dos trabalhadores. A norma atualizada proibiu totalmente a execução de fundações usando tubulão de ar comprimido, aquele método hiperbárico. Ah, o hiperbárico, que causava muitos problemas de saúde, né? Exatamente. Era uma técnica de altíssimo risco associada a doenças graves e incapacitantes. A norma até previu regras de transição para obras que já estavam usando o método quando a proibição entrou em vigor. Mas essas regras são tão complexas e caras, exigindo UTI móvel no local 24 horas, especificações rigorosíssimas para câmara hiperbárica, equipe médica especializada, que na prática inviabilizam. A mensagem é clara. Essa prática, com seus riscos inaceitáveis, acabou no Brasil. Que bom, um avanço importante. Mudando de assunto, mas ainda no alto risco. Trabalho em altura. Essa é clássica na construção. Como a NR18 encara a prevenção de quedas? Encara com muita seriedade. A regra número 1, princípio básico é: sempre que houver risco de queda em altura, a proteção coletiva é obrigatória e tem prioridade sobre individual. Proteção coletiva, tipo guarda-corpo, redes. Exatamente. Instalar barreiras físicas primeiro, antes de pensar no cinto de segurança individual. Aberturas em pisos e lajes, por exemplo, ou elas têm que ter um fechamento provisório resistente, que aguente peso, ou têm que ser protegidas com sistema de guarda-corpo e rodapé. E na periferia da construção, nas bordas das lajes, essa proteção tem que existir desde a concretagem da primeira laje. Não pode esperar subir mais. E como é esse guarda-corpo padrão? Qualquer cerca serve ou tem especificação de resistência? Não, de jeito nenhum. Não é qualquer cercadinho. O sistema padrão de guarda-corpo e rodapé tem alturas e, principalmente, resistências mínimas calculadas para suportar o impacto de uma pessoa ou de material caindo. O traversão superior tem que ficar a 1,20 m do piso e resistir uma carga específica. O intermediário, a 70 centímetros, também com sua resistência. E o rodapé, aquele de 15 centímetros rente ao piso, é para impedir que ferramentas ou materiais pequenos rolem e caiam lá embaixo. E os vãos entre essas travessas? Os vãos têm que ser preenchidos com tela resistente ou outro dispositivo que impeça a passagem de uma pessoa. A ideia é criar uma barreira física realmente eficaz. Além do guarda-corpo, a norma também prevê outras proteções coletivas, como as plataformas de proteção, aquelas bandejas que ficam para fora do prédio para aparar material que cai, e as redes de segurança. Mas tudo isso precisa seguir normas técnicas rigorosas, ter projeto e inspeção periódica. Certo. E para se movimentar para cima e para baixo no canteiro? Além dos elevadores, que a gente fala depois, tem as escadas, rampas. Sim. Para qualquer desnível acima de 40 centímetros, tem que ter um meio de acesso seguro. Se for rampa, a inclinação tem que ser suave, para não escorregar. Se for escada, tem ângulos definidos.
As móveis de mão, as fixas coletivas, as fixas verticais tipo marinheiro, cada uma com sua regra. Passarelas seguras também são obrigatórias para atravessar vãos onde há risco de queda. E tudo isso tem que ser dimensionado para as cargas que vai suportar. E aquelas escadas mais simples, portáteis, de mão ou de abrir, também tem regra? Com certeza. Elas são muito usadas, mas também causam muitos acidentes por mau uso. A norma estabelece regras claras: altura máxima de uso, necessidade de a escada ultrapassar o piso superior em pelo menos 1 metro, proibição de usar perto de portas ou redes elétricas sem proteção. E o uso é individual, uma pessoa por vez, mantendo sempre 3 pontos de apoio, 2 pés e uma mão, ou 2 mãos e um pé. E detalhes construtivos como sapatas antiderrapantes nos pés da escada e travas de segurança nas escadas extensíveis são essenciais e obrigatórios. Ok. Agora, vamos falar de estruturas temporárias que são onipresentes na obra, andaimes e plataformas de trabalho. São essenciais, mas também fontes de acidentes graves se não forem bem montados e usados, né? Exatamente. Por isso a norma pega pesado aqui. Exige, acima de tudo, planejamento e profissionalismo. A grande maioria dos andaimes e todas as plataformas de trabalho precisam de um projeto feito por profissional habilitado, detalhando como montar, usar e desmontar com segurança. A montagem e a desmontagem, aliás, só podem ser feitas por trabalhadores capacitados especificamente para isso, e durante essa montagem e desmontagem, o uso do equipamento de proteção individual contra quedas, o SPIC, é obrigatório e a área embaixo tem que ser isolada. Andaimes feitos de madeira são proibidos, a não ser em situações muito específicas, com justificativa técnica, e nada de improvisar a altura em cima da plataforma do andaime, tipo colocar escada em cima, caixote, isso é receita para desastre. Existem muitos tipos de andaime. Tem alguma diferença importante nas exigências, por exemplo, entre um andaime apoiado no chão e um suspenso na fachada? Tem sim, diferenças bem importantes. O andame simplesmente apoiado, aquele que fica no chão, precisa de uma base firme, nivelada. Se for alto, precisa ser fixado na estrutura da edificação para não tombar. E o acesso à plataforma tem que ser seguro, por escada incorporada ou por uma escada coletiva da obra. Se for montado na fachada, tem que ter revestimento de tela para proteger quem passa embaixo. E se tiver rodízios, só pode mover em piso plano e sem ninguém em cima. E o suspenso? Aquele que fica pendurado. O andaime suspenso, seja ele manual ou motorizado, tem exigências ainda maiores, porque o risco é maior, né? O sistema de sustentação dele, onde ele fica pendurado, precisa ser projetado para aguentar no mínimo 3 vezes a carga máxima de trabalho. E isso tem que ser verificado por um profissional habilitado. E aqui tem um ponto, olha, absolutamente crítico e que salvam muitas vidas. O trabalhador que está lá em cima, no andaime suspenso, ele obrigatoriamente tem que usar o cinto de segurança tipo paraquedista, o SPI, Certo. conectado a um cabo-guia, que por sua vez está fixado num ponto de ancoragem totalmente independente do sistema de sustentação do próprio andaime. Entendi. Então, se o andaime cair, O trabalhador continua preso pelo sistema de segurança individual dele, que está ancorado em outro lugar. É uma redundância essencial. Além disso, a verificação diária de todos os componentes do andaime suspenso antes de começar o trabalho é obrigatória. Guinchos manuais precisam de trava, os motorizados têm vários dispositivos de segurança. É bem rigoroso. faz todo sentido essa redundância. E as plataformas elevatórias, que a gente vê bastante hoje em dia, tipo a PEMT? As plataformas elevatórias móveis de trabalho, as PEMTs, são equipamentos muito versáteis, mas também exigem cuidados. Primeiro, só operador treinado e autorizado pode operar. Segundo, a inspeção diária antes do uso pelo próprio operador é fundamental para checar os itens de segurança. Elas vêm de fábrica com vários dispositivos, sensor de nivelamento, botão de parada de emergência, sistema de descida manual em caso de pane, mas o uso correto é chave.
É proibido usar pente como guindaste para içar material, por exemplo, ou colocar prancha para aumentar o alcance. Tem que ter atenção às condições do tempo, proximidade de redes elétricas e, de novo, a regra de ouro. Todo mundo que está dentro da cesta da pente tem que usar o SPI conectado ao ponto de ancoragem específico definido pelo fabricante na própria cesta. O mesmo princípio de ancoragem independente que a gente falou para o andaime suspenso vale para a cadeira suspensa, aquela individual, cujo uso é bem restrito, só quando outras soluções não são viáveis mesmo. Ufa, bastante coisa sobre altura. Saindo um pouco das estruturas e indo para a movimentação de materiais e uso de máquinas e ferramentas em geral. O que a ANL 18 traz? Bom, a regra geral para máquinas e equipamentos é seguir a NR12, que é a norma geral de segurança em máquinas. Para aquelas máquinas que não se encaixam perfeitamente na NR12, a empresa precisa criar procedimentos de segurança específicos. A norma dá exemplos, tipo para a serra circular de bancada, que tem várias exigências de proteção para o disco, coletor de serragem, etc. Para as máquinas pesadas, como tratores, escavadeiras, retroescavadeiras, as chamadas autopropelidas, os cuidados envolvem proteger as partes móveis, correias, engrenagens, garantir que o operador não se afaste com a máquina ligada, ter cuidado em rampas, usar um sinaleiro ou spotter se a visão do operador for obstruída. Ah, e o alarme de ré também, né? Isso. Alarme de ré sonoro é obrigatório. E cuidados básicos, como verificar pneus e freios, checar o entorno antes de mover a máquina. Uma coisa importante que a norma trouxe mais recentemente foi a exigência de cabine climatizada e com proteção contra a queda de objetos e capotamento, HOPS-FOPS, para as máquinas maiores, acima de 4.500 quilos. Isso melhorou muito as condições e a segurança dos operadores. Tem prazos específicos para adequação de máquinas mais antigas, mas a regra geral é essa. E os equipamentos que são cargas realmente pesadas? Guindastes, gruas... Esses exigem um nível de planejamento ainda maior. O ponto central aqui é o plano de carga. Toda operação de içamento com guindastes ou gruas exige um planejamento detalhado, feito e assinado por profissional habilitado. Esse plano considera tudo: o peso exato da carga, as características do equipamento que vai ser usado, o layout do local, as possíveis interferências, redes elétricas, outras estruturas, as condições do solo, o vento, as áreas que precisam ser isoladas embaixo. Tudo tem que estar no papel e ser seguido à risca. E os próprios equipamentos? Tem dispositivos de segurança obrigatórios? Sim, vários. Limitadores de carga, para não tentar levantar peso demais, limitadores de altura de lança, anemômetro, para medir a velocidade do vento em tempo real, indicadores de nível, alarmes sonoros, trava de segurança no gancho. As cabines de comando também têm requisitos: acesso seguro, climatização, também com prazos para adequação, assento ergonômico, tabela de carga sempre visível para o operador e extintor de incêndio. E a comunicação entre o operador e o sinaleiro de cargas tem que ser eficiente e clara, usando sinais padronizados ou rádio. E, claro, tem limites de vento para a operação. Acima de 42 km por hora já exige uma análise de risco e uma permissão de trabalho especial. Acima de 72 km por hora é proibido operar. Segurança em primeiro lugar. E os elevadores de obra? Aqueles que transportam pessoal e material nos prédios em construção? Elevadores improvisados, tipo aqueles adaptados de guincho de coluna só para material, são terminantemente proibidos para transportar pessoas. Os elevadores de obra adequados, geralmente os de sistema pinhão e cremalheira, precisam ser instalados por empresa registrada e especializada. Precisam de operador capacitado e dedicado só para isso. A manutenção tem que ser rigorosa, com registros, laudos periódicos dos freios, testes, muita documentação fica no canteiro. E um ponto fundamental são as barreiras físicas com cancelas e intertravamento elétrico nas portas de acesso em todos os pavimentos. Isso impede que a porta abra se o elevador não estiver ali e que o elevador se mova se alguma porta estiver aberta, evitando quedas no poço. Faz sentido e pode transportar gente e material junto. A regra geral é não misturar. O transporte de pessoas tem sempre prioridade.
Só pode levar material junto com pessoas em situações bem específicas, com o material totalmente isolado por uma barreira física dentro da cabine. E em prédios com mais de 24 metros de altura ou 8 pavimentos, a instalação de pelo menos um elevador de passageiros se torna obrigatória. Ok. Falamos das grandes máquinas. E as ferramentas menores, manuais ou elétricas portáteis, que todo mundo usa. Também tem suas regras, claro. A capacitação para o uso correto e a inspeção visual antes de cada uso são básicas. Para as ferramentas elétricas portáteis, como furadeiras, lixadeiras, um destaque importante da norma atual é a obrigatoriedade de serem equipamentos com duplo isolamento. Duplo isolamento, o que é isso? É uma camada extra de proteção contra choque elétrico, uma característica construtiva da ferramenta, ajuda muito a prevenir acidentes. Para as ferramentas pneumáticas que usam o ar comprimido, o cuidado é com a pressão do ar e as conexões das mangueiras. E aquelas ferramentas de fixação a pólvora ou a gás, tipo pistola finca-pino. Essas exigem treinamento específico e muitos cuidados para evitar disparos acidentais. É proibido usar perto de material inflamável ou apontar para outras pessoas, mesmo descarregada. As ferramentas manuais comuns, como martelos, chaves, etc., devem ser fornecidas pelo empregador, mantidas em bom estado pelo trabalhador e transportadas de forma segura em caixas ou bolsas apropriadas. E veja como tudo se conecta para usar todas essas máquinas, equipamentos, ferramentas e para executar todas essas tarefas de risco que a gente falou, voltamos a um pilar essencial, a capacitação. O treinamento, né? Exatamente. A NR18, lá no seu anexo 1, detalha os treinamentos específicos obrigatórios para diversas funções consideradas de maior risco. Não é um treinamento qualquer. Tem carga horária mínima, conteúdo programático definido, periodicidade para reciclagem, por exemplo, operador de grua, operador de guindaste pesado, sinaleiro de cargas, operador de pente, quem trabalha em tubulão escavado, quem faz impermeabilização a quente, quem usa cadeira suspensa. Cada um tem seu treinamento específico. E o treinamento básico de segurança na admissão? Esse é a porta de entrada. Segue a NR01, com 4 horas presenciais para quem chega na obra. Mas para essas funções de risco, a capacitação tem que ser aprofundada e compatível com o equipamento ou a tarefa que o trabalhador vai de fato executar. Não adianta treinar num tipo de guindaste e operar outro completamente diferente. Certo. O treinamento tem que ser específico e prático. Para a gente ir amarrando tudo, quais são aquelas disposições gerais que valem para todo canteiro? Meio que um checklist final de organização e prevenção. São regras importantes que reforçam a cultura de segurança no dia a dia. Primeiro, sempre seguir a hierarquia de controle de riscos lá da NR1. Tentar eliminar o risco, substituir por algo menos arriscado, usar engenharia, proteção coletiva, controles administrativos, procedimentos, sinalização e, só por último, o EPI. Depois, coisas como armazenar os materiais de forma organizada e segura, sem obstruir passagens e com cuidado especial para os produtos perigosos. O transporte coletivo dos trabalhadores tem que ser feito em veículos adequados, seguros. Ter medidas de prevenção e combate a incêndio com extintores e saídas de emergência sempre livres e sinalizadas. Manter o canteiro limpo e organizado, o que por si só já evita muitos acidentes. A remoção do entulho tem que ser feita de forma segura, por dutos ou outros meios, e é proibido queimar lixo ou entulho no canteiro. Isolar a obra da rua com tapumes de no mínimo 2 metros de altura. E, infelizmente, se acontecer um acidente fatal, a comunicação imediata às autoridades competentes e o isolamento do local para a perícia são obrigatórios. A norma ainda tem capítulos específicos para coisas como serviços em plataformas flutuantes, em requisitos técnicos bem detalhados para inspeção e uso de cabos de aço e cordas de fibra sintética. Ok, ufa. Fizemos um sobrevoo bem intenso pela NR18. Fica muito nítido que é uma norma densa, cheia de detalhes técnicos, mas todos eles parecem ter uma razão de ser, né? Tentando sintetizar, qual seria a grande mensagem que fica dessa nossa conversa sobre a NR18?
Olha, eu acho que a grande mensagem é que segurança na construção civil não pode de jeito nenhum ser feita no improviso. Não tem espaço para jeitinho. Ela exige um ciclo contínuo, sabe? Começa com um planejamento sério, robusto, que se materializa lá no PGR. Passa por garantir condições dignas e seguras no ambiente de trabalho, desde uma instalação elétrica bem feita até um banheiro limpo e um lugar adequado para comer. Exige um controle muito rigoroso daquelas atividades de maior risco, como o trabalho em altura, as escavações, a movimentação de cargas pesadas, e tudo isso só se sustenta com a capacitação constante e adequada dos trabalhadores. É um conjunto. Ou seja, cada regrinha, cada especificação, desde a altura exata de um guarda-corpo até a exigência de um plano de carga para um guindaste, tudo tem um porquê, né? E esse porquê está ligado diretamente à prevenção de acidentes e, no fim das contas, à proteção da vida e da integridade das pessoas. Exatamente. Conhecer e principalmente aplicar a NR18 não é só cumprir lei, não é burocracia. É a ferramenta essencial que a gente tem para tentar garantir que as pessoas que constroem nosso país voltem para casa seguras no final de cada dia de trabalho, é entender a lógica por trás da prevenção num dos setores mais importantes e ao mesmo tempo de maior risco da nossa economia. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação, uma reflexão para quem nos ouve. A gente tem uma norma como a NR18, detalhada, atualizada, mas como fazer para que ela realmente saia do papel e vire cultura, vire prática real e consistente em todos os canteiros, todos os dias, em cada canto do Brasil? Será que a resposta está mais em usar tecnologia para fiscalizar, para controlar, ou o caminho principal é fortalecer a cultura de segurança de dentro para fora, com mais envolvimento, mais percepção de risco dos próprios trabalhadores e das lideranças no dia a dia? Ou talvez, uma combinação inteligente dos dois. Fica aí a reflexão.